Muito obrigada à organização pelo convite. Tal como disse, sou a Ruth Pacheco, sou do Porto, cidade e clube também. Trabalho na EFASEC, sou coordenadora do Departamento de Transformação Lean na Unidade de Transformadores. E hoje quero-vos falar acerca da digitalização de processos e do papel da qualidade. Mas o que é que a qualidade tem a ver com a digitalização de processos? Bem, eu pretendo responder-vos a esta pergunta, mas primeiro quero-vos fazer um breve enquadramento acerca do tema. Eu acho que nos últimos anos todos temos ouvido falar muito acerca de tecnologia e também de qualidade. Com a pandemia, as empresas de máscaras, de álcool gel, mas principalmente as farmacêuticas, trouxeram-nos o seu produto numa perspectiva muito mais de eficácia e de qualidade. Nós, como consumidores atentos e preocupados com a nossa saúde, estivemos muito mais alerta para esta questão de qualidade. Por outro lado, a indústria, a tecnologia e a pandemia também estiveram ligadas porque a pandemia trouxe uma redução de atividade às nossas empresas. E nós verificamos que algumas empresas se adaptaram melhor aos regimes de teletrabalho do que outras. E eu, pensando um bocadinho acerca do tema, fiquei com algumas questões. Será que o teletrabalho não é aplicável a todos os setores? Ou será que a alguns setores até seria aplicado o teletrabalho, mas do ponto de vista tecnológico as empresas não estavam tão receptivas a estes modelos de teletrabalho? Pois eu vou deixar estas questões em aberto porque o mais sensato é não generalizar. Mas gostava de vos dar alguns dados interessantes para vocês construírem a vossa opinião em dados mais fundamentados e sedimentados. Vocês sabiam que 65% das empresas, nisto pós-pandemia, pretendem investir em projetos de inovação tecnológica? Um estudo efetuado pelo Banco Europeu de Investimentos e pela Michael Page revelou que a maior parte dos inquiridos dizem mesmo que projetos de inovação tecnológica são fundamentais para a recuperação económica das empresas e referem também que vai ter pontos positivos para a comunicação com os clientes e com os fornecedores. Ou seja, a pandemia trouxe-nos uma aceleração neste processo de entrada na nova era digital. Nós antes já estávamos a entrar, mas com isto da pandemia, o que antes era bom ter, agora pode mesmo tornar-se crucial ter. E tal como dizia John Kennedy, a mudança é a lei da vida. Aqueles que olham apenas para o passado e para o presente certamente irão perder o futuro. E é isso que eu penso exatamente da nossa indústria. As nossas empresas têm que ter uma mentalidade voltada para a mudança, mas uma mudança sustentada. Nós não podemos mudar tudo ao mesmo tempo. Nós queremos as nossas empresas mais digitais, mais autónomas, mais capazes, mas, sobretudo, com mais qualidade e com uma qualidade sustentada. Só isto, a longo prazo, é que nos vai manter o posicionamento estratégico e uma oportunidade de negócio boa a longo termo. Com isto, e respondendo à primeira pergunta, para mim, este é o papel da qualidade na transformação de processos digitais. E, para vos dar um exemplo comum, eu acho que todos conhecem aqueles aspiradores robô que aspiram sozinhos a casa, certo? Imaginem dois cenários. Num dos cenários há uma casa completamente arrumada. No segundo cenário há uma casa cheia de desarrumação, com o caminho todo obstruído. Em qual dos cenários é que acham que o aspirador cumpre melhor a sua função? Não, por experiência própria posso dizer que o segundo cenário é a minha casa, desarrumada, e o aspirador não cumpre a sua função. Porquê? Porque o aspirador funciona com um mapeamento. Ele primeiro vai mapear a área a aspirar e depois, com esse mapeamento na base de dados, vai aspirar a área livre. No meu caso, ele quando fez o mapeamento, eu tinha a sala cheia de brinquedos do meu filho. Então ele só aspira 60% da área que era suposto. Eu não consigo tirar real benefício deste aspirador. Nas nossas empresas é mais ou menos o mesmo. E no seguimento da questão que foi feita anteriormente, isto liga-se. Se nós tivermos os nossos processos da empresa um caos e nós os quisermos digitalizar,
nós vamos ter um caos digitalizado. E, embora seja possível digitalizar, não vamos conseguir retirar os outputs todos pretendidos. E, para mim, é exatamente este o papel da qualidade. Se nós pensarmos na transformação digital como o telhado de uma casa, nós temos que ver a base como os processos. E, para mim, o pilar é exatamente a qualidade. A qualidade vai ligar os processos à nossa transformação digital, principalmente à digitalização de processos, porque nós queremos os nossos processos padronizados para que consigamos colocar indicadores de desempenho e controlar bem o que estamos a ver e o que é que temos na nossa fábrica. Com um sistema de qualidade bem implementado, nós conseguimos tirar as reais vantagens da digitalização de processos. E eu queria destacar-vos 3. A primeira é o aumento da qualidade e a rapidez da tomada de decisão. Imaginem, num dia normal de uma fábrica, um operador tem um problema na máquina, a máquina para. Num cenário normal, não digitalizado, a máquina vai parar, ele vai pegar no telefone, vai ligar ao chefe de equipa. O chefe de equipa vai ligar à manutenção e ao responsável da unidade e, com isto, perde-se uma série de tempo até todos os intervenientes terem conhecimento que a máquina está parada e até tomarem uma decisão. Num cenário digital, a máquina certamente vai parar na mesma, são coisas que acontecem. Mas, em tempo real, todos os intervenientes interessados vão receber, por exemplo, um pop-up no computador, no telemóvel, onde vai dizer, olha, atenção, esta máquina parou. E, em tempo real, eles conseguem tomar a decisão do que fazer. E certamente concordam comigo, isto é uma grande vantagem para as nossas empresas. A segunda vantagem que eu quero destacar é a melhoria da transparência e da rastreabilidade. Vocês não têm noção como é que numa empresa, para a EFASEC, é difícil rastrear todos os artigos. Para vocês imaginarem e terem uma ideia, o nosso transformador mais pequenito tem cerca de 600 artigos. Isto manualmente era impossível de rastrear. E é muito importante para nós sabermos, de início ao fim, que artigos é que integram o produto final. Se vocês pensarem na rastreabilidade e na digitalização de processos, acho que, pelo menos a mim, ocorre-me o processo das encomendas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho família em França e na altura do Natal eles enviavam-me sempre uma prendinha. E eu sou super ansiosa. Então, estava sempre à espera de receber a encomenda. E às vezes passava o dia de Natal e ela ainda não tinha chegado. E eu pensava, será que se extraviou? Será que ainda está em caminho? Será que a minha vizinha pegou nela indevidamente? E isto criava-me uma ansiedade enorme. A digitalização dos processos neste setor das encomendas veio fazer de mim uma consumidora enorme de encomendas online. Porque eu sei, desde o momento que estão a empacotar até o momento que estão quase a tocar na minha campainha, onde é que as minhas coisas estão, e onde é que está o meu dinheiro e o que é que eu vou receber. Por isso, para mim e para uma empresa, isto é muito importante. Por fim, quero salientar que a digitalização de processos sustentada em qualidade vem antecipar e prever as mudanças. Por exemplo, se nós soubermos que vai chover, nós vamos sair de casa com um guarda-chuva. E se nas nossas empresas nós soubermos que vai haver uma paragem num equipamento, nós vamos conseguir replanear a nossa produção para que essa paragem tenha o menor impacto possível. Estas são 3 vantagens, mas existem muitas mais. A EFASEC, focada principalmente nestas vantagens, vai fazer parte, ou melhor, já faz parte daqueles 65% das empresas que eu falei. Ou seja, nos últimos anos nós temos investido o nosso tempo e esforço na digitalização de uma das nossas linhas de produto. O projeto chama-se Digital Twin, é efetuado com um parceiro de negócio e, tal como o nome indica, pretende ser um gêmeo digital da nossa linha de produção, para que em tempo real nós consigamos ver o que é que está lá a acontecer sem que lá estejamos fisicamente. E, para vocês saberem mais ou menos como é que isto se faz, primeiro faz-se um varrimento a laser do mapa da fábrica. Depois, colocam-se câmaras de alta definição em sítios estratégicos
para se conseguir captar em 3D as imagens reais. Só depois disto é que, recorrendo à inteligência artificial, vamos processar estes dados e vamos colocá-los no repositório central. Só com isto é que, mais tarde, conseguimos ter um software que lide com tudo isto e nos dê os outputs desejados. Para perceberem melhor o que eu estou a explicar, mostro-vos um draft do que foi feito em meados do ano passado acerca disto. Tal como eu disse, foi feito o varrimento a laser da nossa linha, a captação das imagens 3D e posterior modelagem, e depois começou a alimentar-se o nosso repositório central. E até aqui isto correu muito bem. Foi efetuado principalmente pelo nosso parceiro de negócio. Nós só tivemos que dar os inputs acerca da nossa linha de produção, coisa que nós conhecemos bastante bem. É o nosso produto e é a nossa linha. Isto é a representação real do que era a linha em meados do ano passado. O grande desafio começou quando nós quisemos começar a interpretar estas imagens e transferir isto para um software. Nós queríamos um software que nos desse outputs como tempos de paragem, tempos de operação, rastreabilidade, que conseguisse controlar alguns parâmetros de qualidade que nós tínhamos mais dificuldade a fazer manualmente. E isto, sim, pôs-nos à prova porque a EFASEC tem um sistema de gestão de qualidade implementado, mas para uma transformação digital, pelos vistos, pelo menos, no início, antes de ser envolvida neste projeto, eu achava que estava tudo direitinho e que não era preciso ainda ir a um detalhe maior. No entanto, quando formos ver exatamente aquilo que era preciso, foi um desafio importante e pôs-nos à prova, mas também elevou a nossa fasquia e os nossos critérios a nível de qualidade. E mostro aqui o resultado final. Conseguimos revisitar as nossas instruções operacionais, criar tarefas elementares e reunir exatamente os outputs que nós pretendíamos ter. Conseguimos ver a nossa célula de produção, as máquinas, as ordens de fabrico, os tempos que queríamos ver, tempos de operação, WIPs, e aqui conseguimos ver a lista de tarefas. Outra vantagem que nós conseguimos incorporar aqui foi a detecção precoce de erros. Por exemplo, se uma destas tarefas não for efetuada ou não for efetuada no tempo previsto que a máquina aprendeu, porque isto tudo é um machine learning, as câmaras vão detectar, vão emitir um alerta e depois, dependendo da tarefa que é e do nível de prioridade dela, pode até bloquear o produto. Ou seja, o produto não vai passar para a operação seguinte sem que alguém com a devida responsabilidade vá lá e analise efetivamente que problema é que esteve associado a isto e faça o release ao produto. Ainda nesta perspectiva de qualidade, nós, como eu já falei, tentamos incorporar algumas medições. Estas são dois exemplos de medições que temos no início da nossa linha, que até agora eram efetuadas manualmente, com recurso a fitas métricas. Como devem calcular, câmaras de alta definição, além de tirarem o erro humano naturalmente associado, vão conseguir medir com muito maior precisão o que estamos a querer entregar ao nosso cliente. Tudo isto faz parte do software e do projeto que temos vindo a desenvolver e agora acredito que vocês, pelo menos se são tão ansiosos como eu, estão a perguntar se isto está totalmente implementado e quais são os próximos passos. Isto está implementado, está a funcionar, nós temos as câmaras já colocadas no sítio, o software a funcionar, mas isto é um processo iterativo. Embora esteja a funcionar, nós vamos ter que recolher mais dados para alimentar este repositório central e para que o machine learning seja efetivo. Por exemplo, as paragens que ele faz têm que ser oportunas, ou seja, ele tem que saber tanto como nós, ou seja, e tem que ter uns olhos mais atentos do que aqueles que nós temos. Para isso é preciso recolher muitos dados e é um caminho longo a percorrer. E isto, numa ótica de Lean, faz parte da melhoria contínua. E tal como dizia Taishi Ono,
O progresso não pode ser gerado quando estamos satisfeitos com as situações existentes. Na tecnologia é isto mesmo que temos que ter, uma mentalidade de mudança e de questão constante. Eu espero que esta apresentação tenha servido para vos fazer entender um bocadinho do que é o papel da qualidade na digitalização dos processos e que vos tenha causado alguma curiosidade. Obrigada. Se tiverem questões... Obrigada. Eu tenho uma questão. Eu não percebi, naquele último vídeo, é que eu estava mesmo a fazer as medições. Ou seja, eu não disse um exato aí. Sim. Mas vocês detectaram o que é que queriam medir, ou há determinadas características que aparecem na imagem e ele está sempre a medir independentemente do que está. Não, isto aqui que mostro foi um draft. Nós tivemos que dizer exatamente quais eram os inputs, como é que se tinha que medir, quando, e com o auxílio de que etapas de medição e do processo. Ou seja, o que temos aqui é a máquina com os inputs e a programação que nós lhe demos a medir exatamente nos sítios específicos que nós queremos e para cumprir os nossos requisitos de qualidade. Então vocês têm as peças, vocês sabem como é que elas estão, sabem o que é que querem medir e esse software já vai fazer essa medição da peça sabendo o que é suposto. Sim, nós fazemos transformadores há muitos anos. A EFASEC é uma empresa com cerca de 70 anos e os controlos de qualidade já estavam implementados antes disso. Por isso é que eu saliento a qualidade dos dados e é necessário nós sabermos os inputs que queremos medir antes de os digitalizarmos. O desafio foi ensinar à máquina aquilo que nós já fazíamos, mas neste caso específico queríamos elevar os nossos padrões de qualidade, fazer medições com maior fiabilidade. Neste... Ele mede sempre bem ou vocês conseguiram identificar casos em que a medição foi incorreta e tiveram que voltar a treinar manualmente? Esse machine learning inicial foi efetuado pelo nosso parceiro. Desde o momento que nos foi entregue o software a funcionar, ainda não detectámos nenhum erro de medição. Não quer dizer que não vá acontecer, porque a recolha de dados, como eu disse, ainda é muito pouca. Ainda é um caminho progressivo. Obrigada.